Tudo bem? Sou o professor Paiva e estou de volta com o tema segurança da informação. Né? Então você tem experiência, está usando aplicativos, usa sistemas, né? Usa recursos informatizados e deve estar acompanhando notícias. Por exemplo, recentemente nós tivemos um ataque aos sistemas do DataSUS, né? do Ministério da Saúde, que inviabilizou o acesso, por exemplo, ao cartão, ao atestado, né, de vacinação. Então isso é um exemplo, por exemplo, de um ataque que compromete a segurança da informação. A questão das fraudes envolvendo Pix, envolvendo aplicativos de comunicação como o WhatsApp e outras coisas do tipo, então a gente tem experiência, a gente tem uma certa convivência. Mas vamos formalizar um pouco mais para que você possa, num concurso, numa prova, em alguma atividade avaliativa sobre esse tema, você possa se dar bem. Então, o que é segurança da informação? É uma sub-área da ciência da computação que visa a proteção de sistema de informação contra desastres, contra erros, manipulações, de modo a minimizar a probabilidade de acontecerem esses incidentes e os seus impactos sobre esses sistemas, sobre a informação. Então, o desastre, por exemplo, um incêndio. Nós tivemos uma usina nuclear no Japão que foi inundada, né, pela água da chuva. Então aquilo ali gerou o quê? Um desastre, gerou um problema. Então uma instalação de informática também pode ter uma coisa desse tipo. A questão de um incêndio, recentemente uma empresa, por exemplo, do ramo de saúde teve o seu data center incendiado e eles passaram vários dias com os sistemas indisponíveis. Então são exemplo, por exemplo, de desastres. Às vezes um erro, um funcionário, por exemplo, manipulando informações importantes, foi lá e mandou deletar, apagar essas informações. Então isso é um exemplo de um erro. E um ataque, como um ataque hacker, por exemplo, como esse que aconteceu recentemente do Ministério da Saúde e outras situações que nos preocupam. Então a segurança da informação visa tomar medidas, elaborar planos, elaborar estratégias para lidar com um problema dessa natureza. E é importante você guardar aqui 4 princípios: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Você, para ajudar a lembrar, pode usar aqui a ideia de Cida, né? Aquela sua amiga Aparecida. Todo mundo conhece alguma Maria Aparecida. E a gente chama na brincadeira de Cida, né? Então Cida é a junção das iniciais dos 4 princípios. Mas o que quer dizer cada um deles? Vamos lá. Confidencialidade diz respeito a que apenas as pessoas autorizadas possam ter acesso às suas informações. Né? Então, por exemplo, a sua ficha de saúde ela é confidencial. Ela só diz respeito a você como paciente e ao seu médico, por exemplo. Né? Quando você consegue um atestado, o médico coloca lá um CID, né? Ou às vezes nem pode colocar, dependendo da legislação do entendimento da empresa. Então, por quê? Porque esse problema de saúde compete a você. Né? Então ela é confidencial. Então determinadas informações elas não são públicas. Então o princípio da confidencialidade diz guardar segredo, guardar o sigilo de determinadas informações e só ser acessível por quem pode. O princípio da integridade já diz respeito ao quê? A preservação da informação no seu formato intacto. Então, por exemplo, o seu CPF, né? O seu CPF ele vai ter 9 dígitos e 2 dígitos de controle, ao todo 11 dígitos. Então esse dígito de controle é calculado em cima dos 9 anteriores. Se você mudar qualquer um desses números aí, por exemplo, o seu CPF vai aparecer inválido. Então isso é uma quebra do princípio da integridade. Né? Por exemplo, a sua data de nascimento. A pessoa, às vezes, a história do gato no futebol, por exemplo, vai lá e altera o ano de nascimento para o jogador ser mais jovem. Né? Então isso acontece muito nos países africanos, por exemplo. O que eles chamam de gato. Então isso é uma quebra da integridade. Né? Então você, por exemplo, alterar o conteúdo original de uma informação. Então isso quebra o valor, quebra a integridade, quebra o conteúdo original da informação. Então esse é o princípio da integridade. O princípio da disponibilidade diz respeito a quê? A estar disponível. Quem já não ouviu ao procurar um serviço público ou ir numa empresa, dizer, o sistema está fora do ar? Ou seja, o sistema está indisponível. O caso do DataSUS, por exemplo, quebrou o princípio da disponibilidade da informação. Né? Então, os sistemas que era para a gente ir lá e acessar a comprovação de vacinação, por exemplo, e os dados sobre combate à Covid e outras doenças do Brasil estiveram indisponíveis. Então, afrontou o princípio da disponibilidade. Há algum tempo atrás, por exemplo, o WhatsApp
ficou suspenso aí durante um dia, 2 dias, né? Então ele não esteve disponível. Então afronta o princípio da disponibilidade. E o princípio da autenticidade diz respeito a você identificar quem é o autor, quem é a pessoa que mandou um e-mail, quem é o autor daquele documento, quem assinou aquele documento, né? Então é uma ideia de você saber que quem está se dizendo ser é de fato a pessoa que se intitula lá. Então isso é importante. Então são os 4 princípios. Então são chamados pilares da segurança da informação. Olha lá, essa figura aqui do livro do Stalins, né, mostra aqui a segurança da informação e os seus princípios. Os 4 princípios tradicionais: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. E recentemente apareceram mais 2 conceitos, que é a questão da legalidade. Então, quem já não ouviu falar da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora no ano passado, no ano de 2021, né? E que as empresas que quebrarem os princípios, né, da confidencialidade, dos conteúdos dessa lei, podem pagar multas gigantes, né? Então isso aí é uma preocupação com a questão da segurança da informação. Então é legal, né? Então a questão do você estabelecer o princípio da legalidade. E um princípio adicional que é do não repúdio, que diz o quê? Para você identificar o autor daquela ação ou daquela iniciativa, né? Então a pessoa que uma vez se identifica de alguma forma, que coloca a sua assinatura ali, tá, ela não poder negar que foi ela que fez. Então, basicamente, os 4 princípios principais e 2 adicionais que você tem aqui como complementares e mais recentes. Veja bem, professor, como é que eu vou ser cobrado nesse tipo de questão? Vamos ver aqui, por exemplo, ó, uma questão aqui da Prefeitura de Porto Alegre para analista de TI. Então a questão diz assim, da Consulplan: não é um atributo, né? Não é um princípio básico da segurança da informação, né? Então tá aqui, ó, listou 5 alternativas. Então você lembra do SIDA, lembra logo do SIDA lá, ó: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade. Então, por exclusão, alternativa C, autoridade. Então não tem nada a ver. Então a resposta correta aqui, letra C. Outra questão interessante, ó: Copergás, Fundação Carlos Chagas, analista de sistemas: objetivando garantir a segurança da informação, deve ser contemplado nas validações os requisitos ou os princípios de, né? Então ele cita aqui, coloca 5 alternativas, todas elas aqui tentando confundir, né, ou levar aqui a ideia dos princípios fundamentais. Então veja bem, logo na alternativa A, ó, confidencialidade, integridade, disponibilidade. Então aqui você já achou a resposta. Na letra B não é por conta desses 2, ó, conformidade e confiabilidade não são princípios básicos. Na letra C, eficiência não é. Na letra D não é eficiência, nem conformidade, nem confiabilidade. E na letra E, esses 2 últimos, conformidade e confiabilidade. Então a alternativa correta, letra A. Então você vê que as questões exploram o conceito de segurança da informação e a ideia dos princípios básicos. Olha essa outra questão aqui, TRT, 24ª região, analista judiciário, TI. Considere, então faz 3 afirmativas aqui, ó: garantia de que o acesso à informação será obtido somente por pessoas autorizadas. Então isso tem a ver com o quê? Você está lembrado? O princípio da confidencialidade. Não é qualquer um que tem acesso àquela informação, né? Afirmativa 2, salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos métodos de processamento. Isso aqui tem a ver com o quê? Integridade. A informação está íntegra, a informação está correta. 3, garantia de que os usuários autorizados obtêm acesso às informações e aos ativos correspondentes sempre que necessário. Então aqui é o quê? Disponibilidade. Então vamos ver, garantia de acesso, confidencialidade. Então você já pegou aqui, ó, confidencialidade pode ser C e D. Salvaguarda, integridade, então alternativa C aqui, ó, e disponibilidade 3. Então você vê como é que são cobradas essas questões em cima desse conceito de segurança da informação. E questão 4, ó, técnico judiciário, programação de sistemas, TRE do Rio Grande do Norte. Em relação à segurança em redes de computadores, existem ataques de negação de serviço, são os chamados de DOS, né? Por exemplo, o caso do DataSUS é um ataque de negação de serviço. O serviço foi interrompido e nós, população e os funcionários do governo não puderam usar, né? Então, deixando de estar disponível uma aplicação cujo tempo de execução é crítico, é atrasada ou abortada. Trata-se de um ataque que compromete o princípio da... Então veja, você negou, você tornou indisponível, o serviço esteve fora do ar.
então é um princípio da disponibilidade, letra C. Tá certo? Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, né? Peço para você se inscrever, curtir aí. As referências são os nossos livros, ó, o nosso livro lá pelo IF Sertão, Segurança e Auditoria de Sistemas, né, de 2017. Esse livro está esgotado. Esse aqui, Introdução à Segurança da Informação, está no site da Amazon, você pode ler. E o livro do Stalins, que é da LTC. Tá? Então nós vamos continuar trabalhando nesse tema e espero a sua contribuição, sua inscrição no canal e a curtida no vídeo. Valeu? Até a próxima.